Você quer saber alguns prováveis temas de redação do Enem? Olha que eu já acertei alguns, hein? Então fica aqui comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre prováveis temas de redação do Enem 2022 e até para concursos públicos, porque trabalha com atualidades. Vamos lá? Bem, pessoal, eu até anotei aqui alguns que quem é meu seguidor há mais tempo ou já foi meu aluno no ensino médio sabe bem que muitas vezes eu tenho acertado alguns temas do Enem aqui. Então, não é só para você que vai prestar o Enem, mas para quem vai prestar concurso público também. E olha que tem um monte de concurso público agora do final do ano para o início do ano que vem. E é sempre importante, apesar de estarmos aqui no nosso cotidiano, sabendo sobre atualidades, a gente também focar em alguns temas principais. Eu listei aqui alguns e vou conversar com vocês sobre esses temas, tá? Um primeiro aqui que eu coloquei, um que é muito comum hoje, é a cultura do cancelamento no meio virtual. Isso aqui hoje é uma prática, basta uma pessoa falar uma coisa que a gente não quer ouvir, ou que não está de acordo com o que nós pensamos, que a pessoa já cancela a outra, bloqueia, né? E aí isso aí é uma enxurrada de notícias e isso acaba interferindo até no trabalho e na opinião de quem colocou essa ideia na internet. Então, isso aqui, esse tema, cultura do cancelamento no meio virtual, é bem interessante. Dêem uma olhada nisso. Vocês que são os mais jovens já estão cansados de saber o que é isso, né? Mas a gente só fica sabendo mesmo quando tem que escrever sobre isso. Então, fica atento a esse tema. Um outro tema que eu coloquei aqui foi sobre os efeitos da pandemia na educação. Nós ainda não saímos da pandemia, ainda estamos aqui, já melhorou bastante, não foi? Mas ainda não saímos. E a pandemia trouxe para nós muitas consequências ruins na educação. Trouxe consequências boas também, porque a partir daí, a partir do momento que nós precisamos, né, tivemos que ficar em casa, os professores dar aula online, os alunos também recebendo esse tipo de aula à distância. Já adiantou vários anos, né, em dois, uma coisa que ia demorar muitos anos para acontecer, mas também teve a parte negativa, né? Por exemplo, muitas pessoas não estavam preparadas para isso, não tinham internet em casa, não tinham os aparelhos, né, não tinha ferramentas para receber essas aulas. Sem falar que a pandemia acabou afetando o aspecto psicológico tanto de professores quanto de alunos. E vocês têm visto aí o tanto de problemas que nós temos tido nas escolas, até com violência. Então, dá uma olhadinha aí nos efeitos da pandemia na área da educação. É um bom tema para a redação do Enem. Outra aqui é como o Enem trabalha muito com problemas sociais, e sempre pede que você dê uma saída, uma intervenção social, dê uma lidinha aí no problema da mobilidade urbana. Como é que as pessoas estão aí na sua cidade se deslocando de um lugar para outro? Como é o transporte público? É importante que você saiba dessa realidade e saiba depois colocar ali, indicar algumas saídas realistas para o problema. As pessoas andam de bicicleta, tem ciclovias aí na sua cidade, tem metrô, tem trem, como é que é isso, né? Como a falta de uma mobilidade urbana melhor afeta o dia a dia das pessoas. Então pensa nessa parte de mobilidade urbana. Outra aqui que eu citei aqui, que eu coloquei, foi bullying e cyberbullying. O cyberbullying, a diferença é que o bullying é feito em qualquer lugar, né, no presencial, e o cyberbullying pela internet.
Então você já viu, você coloca um comentário lá, ixi, tem uma enxurrada de gente que não está de acordo, não é? E aí vem o bullying. Existe o racismo por meio, né, da internet, a gordofobia e outras. Então, são ataques que até afetam a parte psicológica das pessoas. Como hoje nós vamos poder combater esse cyberbullying? E é importante indicar que a internet não é mais terra de ninguém, não. Se você coloca qualquer coisa lá, hoje é facílimo de rastrear, né? E as pessoas acabam sendo punidas. E essa aqui é uma das saídas, né? Melhorar cada vez mais esse rastreamento aí para saber quem está cometendo esses absurdos aí na internet. Eu coloquei um outro tema aqui que tem sido muito frequente ultimamente. Racismo, mas principalmente racismo nos esportes. E no futebol, né, de preferência, porque existem em todos os esportes, mas nós temos visto muito no futebol. Então, ataque às pessoas, e não só aqui no Brasil, não, em várias partes do mundo, as pessoas falando que o outro é isso, o outro é aquilo outro. Então, gente, deem uma olhadinha e procurem sempre exemplos. Todos os temas que eu estou dando para vocês aqui, é bom que vocês procurem exemplos, porque na hora você vai ter que citar. Se você não citar exemplo sobre aquilo que você está falando, você pode perder ponto na coerência argumentativa. Existe a argumentação, que é a parte que você vai convencer o seu leitor, e existe a coerência argumentativa, que vem com vários outros aspectos, entre eles a indicação de exemplo, que você não pode deixar de dar. Então procura sobre isso, racismo no futebol. Outra aqui que nós estamos chegando aqui, século XXI, e aqui no Brasil, é a tecnologia 5G e seus benefícios para a sociedade. É claro que nós ainda estamos aqui engatinhando, né? Não sabemos tanto como é que isso vai mudar. Mas procura saber um pouquinho mais sobre isso, porque o Enem gosta muito de saber se o candidato está informado sobre o que está acontecendo no dia a dia. Então procura aí sobre a tecnologia 5G, como isso afeta nosso dia a dia, na escola, no trabalho, no nosso cotidiano. Procura aí. Mais 2 temas só. Notícias falsas, as famosas fake news. A gente está esperando há muito tempo que o Enem coloque um tema sobre notícias falsas, porque tem cada dia, isso aí está aí no nosso dia a dia, né, e trazendo consequências desastrosas. Então, eu não vou descartar as famosas fake news. E aí você pode trazer exemplos no dia a dia das pessoas e até nas eleições, né, que acontecem aí, tanto de um lado quanto do outro, as pessoas colocando fake news. Por último, um tema que está muito ligado ao nosso dia a dia, problema social no Brasil, é a escravidão no século XXI. Você sabe que desde 2020, 2021 até agora, quantas pessoas já foram resgatadas, não só de fazendas, não, mas de dentro de casas, de famílias, né, que ficam ali e escravizam alguns empregados, né? Como tem exemplo neste país. Então procura saber, porque a gente pensava que escravidão no século XXI, primeiro era só nessas, né, lojas que fazem roupas, né, e tudo mais, mas aí a gente começou a ver que não. Aí começava, primeiro foi nas fazendas, depois nas confecções, principalmente de imigrantes. E agora nós estamos vendo uma enxurrada de casos de pessoas resgatadas de dentro de casas de família. Então dá uma lidinha sobre isso, escravidão no século XXI, tá? É um problema social, ver como é que isso pode ser combatido por meio de denúncia, né, e tudo mais, dá uma olhadinha sobre isso. Eu coloquei aqui ainda, claro que é importante você estar bem atualizado
com a sociedade. Eu não vou nem falar de política, porque o Enem ele não vai falar sobre isso praticamente. Ele não leva muito para esse caso, para esse lado. Ele vai mais para o lado dos problemas sociais. Então, toma cuidado. E aí, no dia da redação, pegou o tema da redação, começa pela redação, não vai esperar fazer a prova inteira para poder fazer a redação, porque não dá tempo, gente. Então tem que começar pela redação. Nem que se você faça logo um rascunho e deixe para passar limpo lá no meio da prova, mas não deixa para fazer tudo no final. Isso é conselho de amiga, hein? Explore bem o tema que foi dado, contextualize, né? Argumente sempre sobre um ponto de vista que você possa trabalhar com ele, defenda esse ponto de vista. Se você tem alguma dúvida quanto a fazer uma boa redação, e se você ainda não assistiu o meu vídeo, como redigir uma redação do zero, ele está bombando por aí na internet. Dá uma olhadinha nesse vídeo, ele vai ajudar você. O que você tem que fazer? Você coloca na introdução, coloca uma tese que você vai defender, pelo menos 2 argumentos na introdução. Os argumentos que você citou na introdução, você vai desenvolver cada um num parágrafo do desenvolvimento. E depois faz a conclusão. A conclusão que esteja de acordo com tudo que você falou, indicando saídas realistas. E quem vai fazer Enem, prestar o Enem, prestar atenção principalmente à parte da intervenção social. Ou seja, na conclusão, é bom sempre que você coloque o que a sociedade pode fazer para minimizar, para diminuir o problema que foi apresentado. Tá? E o que o governo pode fazer, que a gente também não pode colocar toda a culpa no governo e também nem toda a culpa na sociedade. E os dois têm que trabalhar juntos para acharem uma solução. Né? Então a intervenção social tanto é do governo quanto da sociedade civil em geral. Tá? Não deixa de fazer isso e lembrando-se sempre de respeitar os direitos humanos na sua redação inteira. Tá bom? É isso, pessoal. Eu acho que se você tem uma boa leitura, se você está se informando, você já tem um bom caminho para elaborar uma boa redação, tá? E eu estou torcendo pelo seu sucesso. Gostou do vídeo de hoje? Então dá um like aqui para mim, faz um comentário aqui embaixo, compartilha. E depois do Enem você volta por aqui para me falar como você foi na redação. Eu espero que um desses temas aqui, que são muito atuais, realmente caiam lá na sua redação do Enem ou de qualquer concurso público que vem por aí e que você vai prestar, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.